Tosse onde? Mirra. Pai do Senhor, povo de Deus. Aleluia. Hoje aqui, ó, o tema: derrubando o gigante. Mas o que é que derruba o gigante? A oração, né? O que é que derruba o gigante? Não é intriga, não é você se levantando contra o seu irmão, né? O que derruba o gigante é a oração. Porque antes de Davi ir, né, lutar com o gigante, ele orou. Ele falou: Senhor, eu estou indo. E o Senhor, o Deus dos exércitos, foi com ele. Mas ele volta. E o Senhor dos exércitos, ele está conosco aqui nesse monte, igreja. Aleluia, glória. A paz, para quem quer paz, que a paz do Senhor esteja no lar, na casa, em cada família. E que o Espírito Santo de Deus possa falar hoje em cada coração. Não só para mim a palavra, não só como para Marlene, para Cida, para Kemily, sabe? Para a pastora Jussara, mas nós estamos aqui, igreja, sabe por quê? Porque nós estamos fartos. O inimigo, ele pode se levantar todo dia contra a minha vida, mas o Senhor, ele já me ensinou como guerrear, como fazer. Como que é que nós fazemos? Orando, buscando, clamando. Como que nós guerreamos? Levando a nossa oração ao céu, colocando perante a Ele. Então nós vamos colocar agora e abrir essa live, aleluia, glória. E depois cada um aqui vai estar fazendo aquilo que agrada ao Senhor, né? E que cada oração, cada palavra, tudo que for ministrado aqui, venha chegar na casa de pessoas, sabe? Venha alcançar, que as pessoas venham mudar, sabe? Não venha ver aqui nós como inimigo, não, mas venha ver nós, sabe? Como um socorro, porque aqui nós estamos para orar por todos. Aqui nós não separamos pessoas, porque no céu não tem divisão, igreja. No céu não tem placa de igreja. No céu só tem um só, que pagou o preço por mim e por você, que é Jesus. Aleluia, glória. Soberano Deus e eterno Pai. Senhor, nós adentramos nesta tarde na Tua presença. Queremos colocar, Senhor, perante a Ti esta live. Senhor, assim como é o tema, derrubando o gigante. Eu não sei qual que é o gigante que se levantou contra a tua vida, contra a tua casa, contra o ministério, contra o chamado, contra a obra que o Senhor tem. Mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus, aquele que faz milagre, aquele que faz maravilhas, aquele que veio para anular todo o mal, nesta tarde, Ele manda falar não só para vocês que vão entrar aí, mas para nós também, que todo gigante que se levantou contra a nossa vida, hoje, ele é caído por terra, porque da mesma maneira que o Senhor dos exércitos foi com Davi, o Senhor dos exércitos está conosco hoje, nesta tarde, e eu creio, Senhor, que todo mal nesta tarde vai ser caído por terra, vai ser anulado. Eu creio, Jesus, que grande é a obra que o Senhor tem aqui hoje, Senhor, sobre a boca de cada um. Usa cada um aqui, Senhor, do teu jeito e da tua maneira, e que nós não viemos se acovardar, Senhor, para fazer o ID, para fazer o seu querer e a sua vontade. E que todo levante, que quando, Senhor, os inimigos, demônios, olharem para nós, vê, Senhor, aquele que está junto conosco, segurando nas nossas mãos, para nós passar diante essa situação. Senhor, aqui, Jesus, nós queremos, Pai, pedir que toda palavra lançada de maldição, toda palavra lançada sobre essa live, toda palavra lançada sobre cada um que está aqui, sobre a vida da Jéssica, sobre a vida da missionária Cida, sobre a vida da Kemily, sobre a vida da pastora Marlene, sobre a vida da pastora Jussara, sobre a minha vida, em nome de Jesus, venha ser quebrado nesta tarde, que toda ferramenta preparada contra nós, contra a nossa casa, contra o ministério, não vai prevalecer, por enquanto os nossos inimigos estão tramando
contra a nossa vida. O Senhor dos Exércitos está entrando para anular toda a artimanha nesta tarde, em nome de Jesus. Senhor, que cada palavra, cada ministração feita aqui hoje, Senhor, em nome de Jesus, venha ser alcançado vidas, que as pessoas venham se posicionar naquilo a qual o Senhor tem para cada um, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, nesta tarde, em nome de Jesus. Aleluia. Glória. Quem você levou? Tira a caixinha de perto, filha, aí você põe. O homem levou o coisa, nós pegamos o rastelo do homem. Não, Sara, ele tá gravando. Mesmo que tá assim. Será? Tá. Tá. Eu tô achando que às vezes não tá dando. Não, ele tá. Se você apertar aí, você cancela. Ele tá, depois você vai ver. E depois você vê, ele continua. Ele continua. Porque toda hora tá, ó. Não. Tentando reconectar. Então, deixa eu ver. Ele depois você olha. Eu falei que ele tava aqui, ela falou, meio olha pra trás, era ele. Era ele. Ele, glória a Deus. Menina, eu senti uma macumba, assim, um negócio muito forte. Mas o Senhor hoje ele vai quebrar. Deus quebrou já, em nome de Em Jesus. nome de Jesus, eu creio. Quem ele? O óculos tá aí na coisa? Acho que não, né, filho? Ah Dentro da lá, minha bolsa. Sara, voltou. Ele volta, não cancela não. Pode deixar que ele... Você vai ver depois. Aleluia, glória. Igreja, o tema... Não tá aqui. O óculos dentro da bolsa? É, dentro da bolsa. Aleluia. Igreja, o tema a qual a gente colocou, né? A oração que derruba o gigante. Aleluia! Eita, glória! Vocês não viram o rastelo, não? Tá lá dentro da coisa lá. Ah, sim. Então tá bom. Aleluia! Ela pegou. Eu falei, senti falta. Eu pedi até seu telefone, que eu fiquei preocupada, eu falei, não vi ele. Ela tava adiantando seu serviço. É Deus forte. abençoe. A oração que derruba o gigante. Glória a Deus. Eu não sei qual que é o gigante que entrou na vida de vocês. Deixa eu falar uma coisa. O Senhor me deu uma revelação que muitas das vezes nós que estamos aqui não precisa legalidade nem brecha para Satanás entrar Verdade. e tentar te parar. Verdade, Deus. Não precisa. Porque até onde eu me conheço, do que o Senhor fez na minha vida, me libertou, me curou, me sarou os vícios. Até onde eu sei, eu não estou caindo. Até onde eu sei, eu também não estou blasfemando. Até onde eu sei, eu não estou levantando contra o meu irmão. Muito pelo contrário, eu oro pelo meu irmão para que ele seja alcançado, né? Para que a mão do Senhor também alcance ele como alcançou eu. Então, muitas das vezes, igreja, Satanás, ele é atrevido. Ele é atrevido. Ele não é que nem o Espírito Santo. Ele não é igual Jesus. Então, ele não está nem aí. O foco dele, a palavra do Senhor fala que ele veio para roubar, matar e destruir. Então, ele vai tentar roubar toda a paz que o Senhor traz no teu coração e na tua casa. Porque isso irrita ele. Não pensa vocês que o diabo, que os demônios, quando vê uma casa alegre, alguém alegre, igreja, na mesma concordância, na mesma comunhão, não pense que ele não vai lançar dados inflamados. O que é dados? Ele vai lançar. E às vezes, se nós não vigiar, nós não parar e sabe, nós mesmo caímos. Então não é pela brecha. Porque não tem brecha, porque ele é atrevido. Ele quer me parar. Então ele vai usar todas as formas para me parar, igreja. Então não sei qual que é o gigante que se levantou contra a vida de cada um que vai entrar nesta live depois. Cada pessoa que vai pegar a oração. Eu sei o gigante que tenta entrar na minha vida todo dia. Eu sei o gigante que tenta me parar. Eu sei. Então como o Senhor fala, você está vendo? Olha, presta atenção. Olha o que está acontecendo. Então, o que o Senhor fala? Para você derrubar esse gigante, é oração. É oração. Se não aguenta jejum, porque o Senhor conhece a minha saúde. E o Senhor conhece a saúde de vocês também. Mas a palavra do Senhor fala que Ele gosta de um coração puro. Sabe? Ele trabalha. Sabe aquele coração contrito? Ele trabalha. Aquele coração aquebrantado. Assim,
Meu Deus, eu errei, me perdoa. Na hora o seu coração está quebrantado, porque reconhece o erro. Então a palavra do Senhor fala que ele se agrada lá de cima. E ele fala assim, ó Satanás, eu reconheço. Porque ela reconheceu o erro. Ela reconheceu, então agora você não vai mais acusar. Não tem julgo mais sobre a vida dela. Sobre a minha vida, os outros podem se levantar, fazer o que for, mas não tem mais julgo. Eu acredito que sobre a vida da pastora Cida, os outros do lado de fora também podem falar. Mas eu acredito que o Senhor já tirou todo o julgo. Porque a partir do momento que ela obedece, você entendeu? Que o Senhor libertou ela, acabou o julgo. A palavra do Senhor fala que acabou. Mas Satanás usa as pessoas, pastora Marlene, para continuar lançando aquele julgo. Para que aquele julgo fique em você. E Satanás, ele quer que você vede debaixo de julgo. Mas a palavra do Senhor fala que quando ele te liberta, ele tira tudo, você não vive mais debaixo de julgo. É isso que eu quero falar para você. Então não dá voz pro diabo. Não dá voz para ele. Viu? Porque é isso que ele quer. Então a pastora Jussara, ela não vive mais debaixo de julgo. Talvez pessoas no ministério dela, que tá lá na igreja, vive debaixo de julgo. Mas ela não vive. Por quê? Porque o Senhor, ele mudou nós, ele mudou nossa história. Ele transformou nós, ele lapidou nós, ele lapidou. Você entendeu? Teve uma mudança, né? Mas muitos hoje não querem. Igreja, a palavra do Senhor, aleluia, glória, se encontra em 1 Samuel, aleluia, glória. Davi se dispõe a pelejar contra o gigante. O que é que nós estamos fazendo aqui? Eu estou me dispondo a pelejar contra o gigante que se levanta contra a minha vida. A Jéssica está aqui para pelejar contra o gigante que se levanta contra a vida dela. A Cida, a mesma coisa. A pastora Jussara, a mesma coisa. A pastora Marlene, a mesma coisa, igreja. Aqui é a mesma concordância. Nós estamos aqui como Davi, levantando a pelejar contra o gigante que se levantou contra nós, contra a casa, contra o ministério. Com o quê? Usando o quê? Dados. Qual que é o dados? Palavras. Vou lançar as palavras de derrota, de destruição. Vou falar o que eu não sei, o que eu não conheço, porque hoje está assim. As pessoas não conhecem o ministério, o chamado, a obra. As pessoas lançam, abre a boca e lança dados. Verdade. Sabe aqueles dados inflamados, aquela coisa, pastora Sara, que é, sabe, pastora Marlene, que é lançada para inflamar, para pegar fogo, verdade, mesmo no ministério, na igreja, para matar todo mundo ali, para derrubar, né? Verdade. Só que o Senhor, nesta tarde, ele falou assim para mim. Eu tive uma visão na igreja. E eu tive a visão que nós estávamos aqui no monte. E eu falava para Jéssica, pega aí esse gigante que o Senhor mandou cortar a cabeça dele. E quando eu acabei de ter essa visão dentro da igreja, não demorou 2 minutos, o pastor lá de cima do altar, ele me revelou isso daí, a qual o Senhor tinha me mostrado, igreja. Isso é muito forte. Verdade, isso é sério, mundo espiritual é muito sério. Por que o Senhor me mostrou isso? Porque tem um gigante se levantando para parar a obra de Deus. Porque é assim, o gigante, ele não quer fazer o bem, mas também não quer deixar os outros fazer. Verdade, Deus. Aleluia. O gigante, ele não quer orar pela vida das pessoas. Ele não quer, sabe, dobrar o joelho e orar na casa dele. É verdade. Ele não quer pegar a dor do teu irmão. O gigante, ele quer te causar dor. Eu quero que você preste atenção que está nessa live. O gigante, ele quer te causar dor. Fazendo o quê? Lançando os dados inflamáveis. Para quê? Para você ficar inflamada, doente. Doente no quê? Espiritual. Aleluia, glória. Então o gigante, ele não quer fazer. Aí além dele não querer, ele quer impedir aquele que quer fazer. E quando o Senhor me mostrou cortando a cabeça, o Senhor me mostrou com a faca, pastora Jussara, cortando a cabeça desse gigante. Aleluia. Eu estava no culto,
de olho fechado e orando e falando, Deus, apresentando a live. Senhor, apresenta a live de segunda-feira. Aí o Senhor me mostrou eu na live, cortando a cabeça do gigante. Porque o Senhor me mostrou um gigante se levantando, com uma fúria muito grande. Então, quer dizer, o gigante não cura, ele não ora por ninguém, ele não faz nada. Ele fica só naquele mundinho ali. E aí ele quer tentar parar aquele que está se posicionando a fazer. Ele quer se levantar com mentira, com calúnia, né? E com defamação. Eu quero falar uma coisa aqui na live. A última palavra na minha vida, quem vai dar é o Senhor. Glória a Deus. A última palavra não é o gigante. A última palavra, eu só aceito do Senhor. Então pode se levantar quem for. Porque o tombo dele é certo. O tombo do gigante é certo. Então nunca se levante com aquele que está fazendo a obra de Deus. Porque a palavra do Senhor fala que ele é fogo consumidor. Que ele olha, ele sonda, ele zela, ele guarda, ele vê. Eu convido vocês da Life, igreja, para se juntar a nós na caminhada. Se junta, precisa de ajuda? Nós estamos aqui. Glórias. Porque quando eu vou orar, eu não oro só para uma pessoa à noite. Eu apresento todos vocês que entram na live. Independente que é só no meu celular, mas é todos. Porque aqui é o celular da Jéssica ligado na live, o celular da pastora Marlene, o meu, o da pastora Jussara e o da pastora Cida. Então quer dizer, é todos, sem exceção. Sem exceção. Aleluia, glória. Engrandecido é o nome do Senhor. Eu vou aqui, aleluia, glória. No 17, versículo 17, aleluia. E disse mais Davi ao Senhor: o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso. E ele me livrará da mão desse filisteu. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia, glória, da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Até aqui, Davi ainda, né? Saul ainda não tinha raiva de Davi, né? Saul, ele começou a perseguir Davi quando ele matou o gigante. Olha só como que é, gente. Olha como que é, pastora Jussara. Inveja, né? Olha como a inveja passou ele para morrer, ele vai morrer. Como ele vai morrer mesmo, nós enterra, né? Meu Deus. Nós não conhecemos ele mesmo. Ele é uma menina, então, né? Não posso mandar meus soldados. Os meus soldados vão ficar vivos. Verdade. Mas Davi, ele, cuidador de ovelha, fica lá no pasto, não é ninguém. Verdade. É, como diz a Flor de Lis, né? Sem eira nem beira. É, deixa, Davi é sem eira nem beira, fica lá no meio do mato. Aí Saul falou, deixa ele. Mas quando ele derrotou o gigante, Saul se levantou com uma inveja. Verdade, Deus. Ele se levantou com uma perseguição. Por que eu tô falando isso aqui na live? Porque tinha um monte de gente que tem total livre-arbítrio para fazer live. Verdade, Deus. Não é? De oração principalmente. Porque palavra a gente escuta dentro do tempo. Palavra, igreja, eu prego dentro da minha casa, abro a Bíblia e vou ler. Verdade. Então o propósito da live, você já prestou atenção que nós ora. Aqui é oração. Aqui é para derrubar o gigante mesmo. Então quando ele viu com aquele pequenininho, os vestidos. E lhe pôs na cabeça um capacete de bronze. E vestiu com uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre o seu vestido. E começou a andar. Porém, nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei.
E Davi tirou aquilo a qual sobrecarregava, que estava com ele. Mas a palavra do Senhor aqui, igreja, Deus não permitiu Davi usar a vestimenta do rei. Por quê? Porque se Davi fosse, pastora Marlene, com a vestimenta do rei, Meu Deus, é forte. aí ia falar assim, ele venceu porque ele tá com a minha Armadura. com a minha armadura. Verdade. Ele venceu essa batalha, essa guerra, porque ele tá com a minha espada. Verdade. Ele tá com a minha armadura. E na minha armadura Verdade. há um poder, há uma unção. Vamos, ó, Fala, Deus. eu vou falar aqui algo que o Senhor acabou de me revelar. Aleluia. Vai caminhar. O que que eu ponho a armadura? Glória. Com a capa da minha igreja, de Verdade, Cântara, Deus, com o meu aleluia. ministério, o nome Aleluia. da minha igreja, o nome do meu Aleluia. ministério. Acho que Saul falou assim, bom, tá, você está pegando a visão aqui, né? Forte. Tá pegando o manto, né, Cida? Amém. Tá pegando o que Deus tá mandando falar, né? Forte. Dessa Tá pegando, maneira. pastora Marlene? Aleluia. Com a camiseta, a vestimenta da minha igreja. Então eu estou indo, acho que ele falou, vai, porque se você vencer alguma coisa, é a placa da minha igreja, é o ministério. Verdade. Meu Deus. É forte. É a placa da minha igreja, porque Deus, ele só está comigo. O poder só está comigo, com a minha roupa, com as minhas vestes. Meu Deus. É O forte. poder só tá porque eu sou um rei. Ei, eu sou uma pastora. Então eu sou de um ministério que eu derrubo, eu faço e então o poder é meu. Eu posso. Eu vou aparecer. Eu, porque tá com a minha vestimenta. Meu Deus. É o meu nome. Aí o Senhor falou assim, Davi, tira tudo isso daí. E Deus, ele é tão bom que começou a ter um peso sobre Davi. Tão grande aquela, já pensou aquela capa? A placa da igreja, viu? Eu quero que vocês analisem isso. A placa da igreja ficou tão pesada Incomodou, Davi. que incomodou Davi. Tira esse negócio de mim que não tô conseguindo, não. É forte. A placa que Davi estava carregando, Incomodou sabe? ele. Incomodou ele de uma tal forma que ele falou, opa, Tira esse mas eu não tô levando a placa, eu não tô levando Jesus, eu não tô levando a presença. Eu preciso e necessito da presença. E eu não tô indo com a presença. Eu tô indo com essa placa tá muito pesada. Ah, não, Jesus, essa placa não. Tira toda essa ferramenta. Aí ele tirou. Mas a palavra do Senhor, igreja, olha como Deus, ele é tão bom, tão maravilhoso. Ele tirou. Aí eu acredito que Saul falou assim, meu Deus, agora vai morrer mesmo, né? Mas eu queria que ele morresse com honra. É, Deus. Eu queria que ele morresse com dignidade. Verdade, Pai. Porque ele vai estar com a minha vestimenta. Então, se ele vencesse, quem ia ser honrado? Saul. Meu Deus, é forte, hein? É. Que revelação. Se ele vencesse com a armadura, pastora Marlene. Entendeu? A glória era pra Saul. E É. a glória não deu. Se ele vencesse com a armadura de Saul, a glória ia para quem? E a palavra do Senhor fala que ele não divide a glória com ninguém. Verdade, Deus. Então para de ficar achando que o seu ministério é melhor, a placa da sua igreja é melhor. Verdade, Pai. Porque aqui a palavra ela é bem clara. O Senhor falou para Davi, tira isso daí, porque você precisa de mim. Aleluia. Você não precisa da placa. Verdade. Você precisa de mim. Eu tenho que ir junto com você. Nessa peleja quem tem que ir junto com você sou eu. Aleluia. E eu não divido a minha glória com ninguém. Eu não divido com o pastor, com a pastora. Eu não divido com essa placa de igreja, não. Tira. E a palavra do Senhor, aleluia, glória. Davi tirou aquilo que sobrepesava ele. E tomou um cajado, olha só. Aleluia. Davi tomou um cajado. Glória.
A palavra do Senhor fala que cajado significa o quê? Autoridade. É ou não é? É. Aleluia. Então Davi não precisava. Davi não precisava. Davi foi, tomou o cajado, que ele cuidava das ovelhas, pastora Marlene, com muito amor, muito cuidado, que o Senhor ali sempre zelando ele, preparando ele, né? Ele matou o urso, ele matou o leão, o Senhor falou, tô preparando você para coisa grande, coisa grande. Então tu vai derrotar o gigante, porque tem coisa grande lá na frente para você. Aleluia. Mas eu tô te preparando. Aleluia, glória. E tomou ele o cajado na mão, aleluia, e colheu-lhe 5 chechos do ribeiro, que é pedra. Todo mundo aqui sabe da passagem, que era a pedra, aleluia, glória. Igreja, eu vou rápida porque a gente tem compromisso hoje, aleluia, glória. Ele pegou as 5 pedras e ele foi. Aqui no 41... o filisteu também, ele veio. E vinha chegando a Davi. E o que lhe levava o escudo, ia diante dele. E olhando o filisteu, e vendo a Davi, desprezou. Não despreze. Verdade, Deus. O gigante, a pessoa que se acha grandona, viu? Se você se acha grande, você que assiste, porque eu sei que pessoas assistem depois e fica criticando, julgando, jogando dados. Eu sei porque o Senhor, a qual foi apresentado para mim, o Deus, ele me revela e ele não é mentiroso. Aleluia. Viu? Jesus não é mentiroso. E ele fala que pessoas depois assistem e fica jogando os dados inflamados. Muitos falam assim, quem é ela, quem ela pensa que ela é. Então eu já vou dar a resposta para você. Aleluia. Eu sou filha Glória. do Deus vivo, ei. Eu sou filha daquele grande eu sou. E ele é fiel para cumprir tudo aquilo a qual sai da minha boca. Aleluia, glória. E desprezou, porquanto era mancebo, ruivo, de gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com pau? Olha, cajado, autoridade. Cajado. A Bíblia fala cajado, autoridade. E Saul? Falando pão. E o gigante, sou eu algum cão? Realmente, era um cão mesmo. Demônio. Verdade. Vamos pegar aqui. Verdade. Vamos vir. Realmente, ele era um cão. Se Eu reconheceu. não é? Se reconheceu. Sou eu algum cão pra tu vir com um pedaço de pau? Mas a palavra fala que Davi não foi com pau. Davi pegou um cajado. Cajado é autoridade. E o filisteu, olha, é por isso que eu falo. Se você se levanta contra alguém, cuidado. Porque não tá indo com pau. Tá indo com cajado. Verdade. Tá indo com a autoridade do céu. Aleluia. E ele fala, sou eu algum cão, para tu vires a mim com pau? E o filisteu amaldiçoou Davi. Deixa eu falar uma coisa. Se eu estou com cajado, se eu estou com autoridade, Cida, que o Senhor determinou para mim. Se ele mandou eu pegar aí, mandou pegar 5 pedras. Então deixa eu falar. Não tem como você me amaldiçoar. Verdade, Deus. Não tem como a minhas irmãs em Cristo que está aqui ser amaldiçoada. Falaram que você vai quebrar a cara. Verdade. O Senhor me deu uma revelação que você ia quebrar a cara. Verdade. Viu, Marlene? E que não ia ficar. É. Verdade. O Senhor me deu essa revelação. Falei, mas que capeta dos infernos. É. Verdade. Vai ficar pouco tempo, porque logo, logo vai quebrar a cara. Então aqui no monte hoje, essa palavra que saiu da boca da pessoa vai ser anulada. Em nome de Jesus. Viu? Essa palavra que saiu vai ser quebrada. Por quê? Porque o Senhor quer que nós, não só eu, como a Marlene, a Cida, a Jéssica, a pastora Jussara, vai. Verdade. Segue, alavanca. Glória. Não fique prostrada. Verdade.
sentada numa cadeira porque Deus tem pressa. Aleluia. Jesus tem pressa. Verdade. Então você que fica prendendo ovelha, cuidado. Cuidado. Aleluia. Se quiser, não contente comigo não. Ó, vai contender com Deus, viu? Vai reclamar com ele o que eu estou falando aqui. Fala pra ele quem ela pensa que é Deus. Aí Deus vai te responder. Meu Cuidado pra ele não pôr você no leito, viu? Deus, é forte. Cuidado pra ele não responder com uma enfermidade. Porque tu tá levantando contra quem? Deus. Está fazendo a obra. Verdade, Deus. Se não faz, não quer fazer, não atrapalhe, fica quieta. Verdade. E deixa nós orar pela tua vida. Aleluia. Para abrir a tua mente e tua visão. Aleluia, glória. Vires a mim com pau, e o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Davi não tinha deuses. Davi tinha um Deus só. Aleluia. Então amaldiçoado, decanta, Glória a rabacai. Deus. Amaldiçoado foi o gigante. Amaldiçoado foi ele mesmo. Aleluia. Porque ele falou para Davi, Cida. Você vem com esses pedaços de pau aí, com esse cajado, eu amaldiçoo você e os seus deuses. Meu Deus. Lê, tá aqui, achando que Davi, pastora Jussara, servia Baal. Verdade. Achando que Davi servia um Deus mentiroso, que fica mentindo para as pessoas. Verdade, Deus. Quem foi amaldiçoado foi ele. O próprio Senhor, se ele não sabia, o Deus a qual Davi servia, ele tinha que ficar com a boca calada. Verdade. Não se levantar para falar para Davi. Ó, Davi, os seus deuses. O Senhor falou, peraí, fez afronta contra mim. Meu Pois eu vou te responder já já, gigante. Aleluia. Aleluia. Glória. Olha o que ele fala. Além dele amaldiçoar, ele fala assim. E disse mais o filisteu a Davi. Vem a mim e darei a tua carne, a ave do céu e as bestas do campo. Meu Deus. Sim, achou que Davi era qualquer um. Achou que Davi ia ser comido por urubu. Jesus, fala. E Davi, porém, olha Davi, a educação de Davi. Olha a educação, igreja, que é a educação que Deus dá para nós, sabe qual que é? Orar pelos nossos inimigos. Verdade. Orar pelo aquele que se levanta contra nós, que fica lançando dados. Sabia? Sem saber a verdade. Olha a educação de Davi, ó. Davi, porém, disse, tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu venho contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Glória. O Deus dos Exércitos. O Deus de Israel. A qual até agora tu tem afrontado. Verdade. Com quem que tá mexendo? Então Davi falou assim, ei, sabe com quem você está mexendo? Não é comigo. Sabe quem você está afrontando, gigante? É o próprio Deus. É o próprio Deus. E a palavra do Senhor, igreja, Davi aqui, eu já vou encerrar, Davi aqui, ele fala assim, ó, você vem com uma espada, com lança, com escudo. Davi aqui está falando assim para ele, olha aqui, filisteu, eu arranquei a espada, soltei, Forte. eu arranquei a capa, eu tirei a lança, que Saul mandou eu usar, deixei tudo jogado ali, e eu estou indo contra ti, Aleluia. só com um, Aleluia. que você não está enxergando, Glória a Deus. contra aquele a qual tu se levantou e afrontou. Então eu quero falar para você aqui na live, cuidado, cuidado com quem você está afrontando. Aleluia. Eu não sei qual é o gigante que se levantou contra a tua vida. Você que está aí na live precisando de algo da parte de Deus. Que esse gigante venha cair por terra. Depois nós vamos orar. Mas eu quero falar para você algo aqui.
O gigante que se levantou contra a minha vida, o Senhor me mostrou em visão. Eu cortando a cabeça dele. E hoje eu corto a cabeça dele. Então eu quero falar para você. Se estiver nesta live, se alguém, algum adepto de Satanás, algum Saul, que se levantou contra esta live, contra a obra que o Senhor colocou nas nossas mãos, eu quero dar um aviso. Cuidado, porque hoje, como todos os dias, eu venho contra você. Eu venho, eu ponho meu joelho em oração. E quem vem na peleja contra você é o Senhor dos Exércitos. Então hoje ele vai mostrar para você. Viu? Ele vai mostrar para você. Ele guerreia em meu favor hoje. E ele também guerreia em teu favor. Igreja, esta é a mensagem que eu dou para você. Não é depois, nós vamos cortar. Esta é a mensagem que eu dou para vocês. O mesmo gigante, o mesmo filisteu. Vamos chamar de filisteu para não dar nome. Verdade. Porque a palavra do Senhor fala que o Senhor, ele mostra. Porque para Davi ele mostrou o gigante. E o Senhor mostrou para mim, pastora Jussara. Ele mostrou para mim o filisteu. Eu vou dar filisteu, né? Porque eu não posso dar nome aqui na live. Mas eu já sei quem é. Meu Deus. Então não posso dar nome. Então eu quero falar para você, filisteu. Cuidado. Cuidado. Cuidado porque, ó, o Senhor dos Exércitos, ele não vai te matar. Ele não vai cortar o teu pescoço. Porque ele não tem amor em perder a tua alma. Não. Ele não gosta. O Senhor, ele não fere. O Senhor, ele só fere quando a pessoa é demais. Quando a pessoa está sendo usada pelo cão. Quando a pessoa está sendo deixando usada. Então eu quero falar para você, filisteu, cuidado. Cuidado. Porque eu vim nesse monte aqui hoje pedir para o Senhor. E da mesma maneira que o Senhor me mostrou em visão, eu cortando a cabeça do filisteu. Então me desculpa, cuidado. Porque eu vou cortar. E se você cair de cama, peça a misericórdia dele. E peça perdão. Viu? Eu estou falando isso aqui perante uma live. Eu tenho temor a Deus. Se você não tem, cuidado. Cuidado. Porque depois não adianta falar, é uma gripe. É isso. Não. Cuidado. É a mão do Senhor. Cuidado. No espiritual, eu estou cortando a cabeça dele. E no espiritual, o Senhor manda falar para você, filisteu, que eu já sei quem é. Se conserte. Peça perdão, porque ainda dá tempo. Vai, pastora Sara. Graça e paz, irmãos. Nessa tarde estamos aqui com essa palavra, derrubando o gigante, né? E quantos gigantes se apresentam na nossa vida, né? Quantas situações, hoje vamos colocar o gigante como situações. Quantas situações vêm sobre as nossas vidas, tentando nos paralisar, para que nós não viemos avançar naquilo que o Senhor tem para fazer. Mas nós temos um foco, nós temos uma direção. Então, quando nós seguimos a direção do Senhor, atentando a ouvir a voz de Deus, nós não vamos nos embaraçar. Então, nessa tarde, que Deus aqui já vem falando, através dessa live, para que essa live venha entrar em lares, venha alcançar vidas, para que você venha se levantar, venha se posicionar, para que você venha se levantar pela tua casa, pela tua família, ou por você mesmo. Porque nós vemos aqui, através dessa palavra, qual já foi falada aqui, qual assim a pastora Marisa já trouxe aqui, que fala aqui em 1 Samuel, no capítulo 17, e eu quero ler aqui no 17:33, que diz assim: porém Saul disse a Davi, contra esse filisteu não poderás ir,
para a peleja com ele, pois tu és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: o teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançando-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como um urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afronta o exército de Deus. E disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Aleluia. Aleluia. Então disse Saul a Davi: vai e o Senhor seja contigo. Glória a Deus. Olha só que coisa linda, né? Nosso Deus. Glórias. O rei Saul vai e diz para Davi: contra esse filisteu você não poderá ir. O que eu vejo aqui através dessa palavra? Ele queria desestabilizar. Verdade. Porque a palavra, quando ela é lançada, ela entra aqui, ó, e aí vai tentar nos desestabilizar, dizendo: olha, você não vai conseguir, você não vai vencer, você não vai avançar, essa peleja é muito grande, você não vai conseguir. Então, Saul disse isso para ele. Só que Saul não sabia que ele tinha um secreto com Deus. Quando ele estava no campo, Deus estava preparando ele. O que eu quero te dizer? Que Davi estava sendo preparado pelo Senhor. Então, ele não era qualquer moço, ele era um moço que ele era preparado por Deus. Então, ele respondeu ali ao rei. Ele disse assim: olha, eu, para defender as ovelhas do meu pai, eu lutei com o urso e eu lutei com o leão. E o Senhor me deu vitória. O Senhor me deu êxito. Então, esse daqui, que já está 40 dias afrontando o povo de Deus, então ele se posicionou ali para enfrentar. Só que ele tinha experiência. E como que nós vamos adquirir experiência em Deus? Porque quando Davi estava lá no campo, ninguém conhecia, ninguém o via, ninguém sabia. Então, quando ele chegou ali, eles acharam que era simplesmente um jovem cru. Mas ele tinha experiência. Então, tenha experiência com o Senhor, em buscar, em orar, em fazer a vontade. Não precisa ninguém te ver, não precisa ninguém te conhecer. O importante é que o Senhor conhecia e sabia quem era Davi. E o Senhor levou ele ali, aleluia, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Porque quando o filisteu olha para ele, quando Golias olha para ele, começa a afrontar, dizendo para ele quem era ele. E interessante que ele fala assim: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Ele ama a Sébia. Eu não vou em qualquer nome. Quando Deus está na tua frente, quando você coloca Ele como prioridade, dizendo: eu vou, mas eu vou no nome do meu Deus, Xaramacai. Eu não vou, aleluia, em nome de deuses. Eu vou no nome de um Deus grande, de um Deus poderoso, de um Deus que tudo pode, do eu sou. Aleluia. E ele disse: eu vou no nome do Senhor. Aleluia. Ah, irmãos, e quando ele vai na nossa frente, não tem gigante. Alabachai, aleluia. Não tem nada. Porque tudo que se opõe às coisas de Deus, ei, tudo que se opõe à obra de Deus, tudo que se opõe às coisas do Senhor, queridos, Deus não deixa de pé. E aquele gigante que estava ali, o Senhor falou: eu não vou deixar ele de pé. Mas naquele momento era o momento de Davi, era o momento de Deus levantar, aleluia, Davi. Porque depois, a partir daquele momento, ele passou a ser conhecido, nós sabemos da história. Então, nesta tarde, vá, mas vá em nome do Senhor. Mas não vai de qualquer jeito. Se prepare em oração.
oração, em busca, em renúncia. Não vá de qualquer jeito para uma batalha. Davi não foi de qualquer jeito. Ele não precisou usar as armaduras do rei. Ele foi com a armadura do céu. Você sabe qual é essa armadura? Está em Efésios. Revista da armadura do Senhor nessa tarde, para enfrentar essa situação. Você vai conseguir, você vai vencer, porque Deus, Ele é contigo, mas coloca o Senhor como prioridade. E que o nome dele venha a ser glorificado nessa tarde, através dessa live. Então seja alcançado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Que o gigante, Senhor, que se levantou contra esse povo. Oh, Deus. Salve, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. É forte, né, igreja? Né? É, Deus. Eu confesso que eu estava orando ontem e Deus me deu uma palavra. Oh, Jesus. E eu falei, Senhor, mas por que essa palavra, né? E hoje eu falando com o Senhor já me deu a palavra que também está em Samuel. Como a gente nunca combina, a gente sabia que era Golias, que era para derrubar o gigante, né? E Deus já falou comigo aqui. E foi assim, bateu, pum, abri a palavra e a palavra ela já estava lá em 1 Samuel 16. Meu Deus. Quando Davi, ele é ungido a Israel, né? Israel. E então disse ao Senhor, a Samuel, até quando terás dó de Saul? E havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel, enche o teu vaso de azeite e vem e enviar-te-ei a Jessé, o Belenita, e dentre dele os seus filhos, provido um será rei. E aí eu vou lá pro 1 Samuel 17, como a guerra contra os filisteus. E disse José a Davi, ao seu filho, toma-te, eu peço-te que leve para os teus irmãos um éfta de grãos tostados, e este está 10 pães, corre ao levá-los, e acompanhamento para os teus irmãos, porém eles 10 queijos, e leve também leite, para que ao chefe dos 1000, visitarás aos teus irmãos, para ver se estão tudo bem, e me traga uma prova de que eles estão bem. Amém, igreja? Eu gosto muito dessa passagem, vocês vão entender que ali ele mandou que Samuel fosse à casa de Jessé, para que fosse escolhido entre os filhos de Jessé um para ser ungido. Esse um que era para ser ungido seria Davi. Só que nesse intervalo, Jessé pediu para que ele fosse levar o alimento para os seus irmãos e que voltasse e trouxesse notícia dos seus irmãos, porque ele que estivesse que estar bem. Os irmãos estavam no campo juntos trabalhando. Como Davi cuidava das ovelhas, Davi cuidava das coisas do pai, e os seus irmãos eram mais formosos. E o pai ainda assim falou, leva alimento, leva queijo, leva pão, leva leite, porque Samuel viria para que se escolhesse entre aqueles belos homens, entre belos irmãos, e esquecendo mesmo que Davi poderia ser escolhido, né? Davi poderia ser escolhido, mas Jesus ele escolheu o menor da casa. Foi Deus que escolheu o menor da casa. E quando foi aquele escolha com a palavra qual todo você conhece? É esse, não, não é esse. É esse, não, não é esse. Porque era aquele que estava esquecido no campo. Era aquele que estava esquecido lá no templo do mato. E quando houve, foi como a pastora Marisa falou, quando Saul quis ser rei, quando Saul quis, pegue, o Davi, vai, coloque a minha carpa, coloca a minha armadura, para que você vá a essa batalha. Quando Davi entrou lá, porque você vai ler mais abaixo, vai falar quando o gigante Golias,
Logo depois, no 23, ela fala sobre o gigante Golias. Foi quando Davi foi enfrentar o gigante. O que Saul quis? Que ele colocasse a sua capa, a sua veste, para ele ir. Só que o que cabe em mim, não cabe em você, não cabe na Jéssica, não cabe na Cida, não cabe nela. O que é teu é teu, o que é dela é dela, o que é meu é meu. Então não adianta nós querer a armadura do outro. Não queremos nós trazer o poder do outro. Porque lá o pai dele falou, vai lá, leva pão, queijo, leva o alimento para os seus irmãos, leite, e me traga notícia. Você tem levado o pão, a palavra, a notícia para o seu irmão, você tem levado a notícia de que está tudo bem? Você tem ido lá fazer o que o pai pediu para você fazer? Porque às vezes aquele irmão que está recebendo essa palavra hoje, que está recebendo esse leite, esse alimento, esteja do outro lado, precisando saber se ele vai ser escolhido. Como Davi foi escolhido lá naquela noite. E lá, vai falar lá no 14, vai falar quando um espírito maligno atormenta Saul. E o Espírito Santo se retirou de Saul. E atormentando um espírito mau da parte do Senhor, como diz a pastora Marisa, né? Porque ela foi dita essa palavra. Porque o espírito já se retirou dele. Porque já não havia mais a presença sobre Saul. Porque quando nós queremos prejudicar o nosso próximo, prejudicar o nosso irmão, o Espírito Santo ele se retira de mim e de você. Por quê? Porque quando nós queremos prejudicar o nosso irmão, quando nós queremos atrapalhar o ministério do irmão, não agrada o coração de Deus. Foi quando lá o Espírito Santo então se afastou dele. E então os seus criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte do Senhor atormenta Saul. E diga, pois o nosso Senhor, os seus servos, e agora então, né? Ele perdeu a sua presença. E buscai um homem que saiba tocar harpa, que seria Davi. Para que viesse acalmá-lo. Porque nessa hora, ele teve que o ouvir ainda tocar de Saul. A calmaria, a presença que Deus tinha na vida de Davi. Davi teve que tocar para Saul. Porque Saul foi atormentado quando a presença do Senhor saiu dele. Nós não havia combinado palavra. Porque ali ela pode pregar sobre a lepra, sobre Naamã, ela pode pregar sobre Isaías. Eu não sei qual é a palavra qual Deus vai trazer para ela. Mas Deus me deu essa palavra. Glória. E ali foi fazendo isso aí. Porque quando nós queremos prejudicar o nosso irmão, como nós queremos trazer algo que não vai agradar o coração de Deus, o Espírito Santo vai sair. A presença vai sair de mim, vai sair dela, vai sair do outro. Então o que nós temos que fazer? Levar o alimento ao qual o Pai manda. Fazer, porque essa live é um alimento ao qual vai ser entregue. Porque Davi estava no campo como eu estou, como elas estão aqui hoje. Fazendo algo da parte do Senhor. Nós não sabemos ao qual vai legar, mas nós vamos aqui servindo com autoridade, com a obediência da parte do Senhor. E quando Saul quis achar que ele era o melhor, a presença se afastou dele. Você vai olhar lá no 14. Aleluia. Porque ali o Davi, como Saul começou a fazer, mas a presença já não estava mais nele. E entrou a espírito que atormentou a vida dele. Então, muitas das vezes, você não vai saber que você está sendo atormentado, perturbado, querendo tirar a paz do outro, sabe? Atragar o ministério do outro, tirar a presença da vida do irmão, querer tirar ele da igreja. Não faça isso, igreja. Porque Deus é um Deus que vê tudo. Nada vai passar despercebido. Nada vai fugir do foco. O Senhor deu autoridade para Davi. E lá naquele campo de batalha, com o que ele tinha, com as suas pedrinhas. Quanto maior é o seu problema, quanto maior é o gigante, maior é o tombo. Por quê? Porque você tem a visão do que você vai acertar. Porque o que está pequeno, o que está escondido, você não vê. Só que você vê o tamanho do gigante, você pode acertar o alvo, a cabeça, a orelha, o ouvido, porque você está tendo visão. Você está vendo. Eita glória. Então, quanto maior é o gigante, maior é o tombo dele.
Maior é o tombo desse gigante, será? Nas nossas vidas. O gigante é grande, mas o tombo dele também vai ser grande. Por quê? Porque quando ele é grande demais, nós sabemos aonde tocar no gigante. Nós sabemos qual o alvo, aonde nós temos que chegar. Jéssica está me intercedendo por você. Nós sabemos qual é o alvo, o que vai atacar nós. Nós já temos a visão daquilo. E eu creio que esse gigante ele já caiu por terra hoje, igreja. Porque nada vai ficar em oculto. Amém? Eu vou deixar aqui a passagem do livro, porque tem mais pessoas para participar, para que a gente não venha estender, porque hoje Deus direcionou a mesa ao monte. Que Deus queria falar conosco hoje aqui no monte. Então, cuidado. Traga o alimento, leva o alimento como Davi levava, em obediência ao seu pai e ao seu irmão. Continua levando o alimento. Procura saber se seu irmão está bem, como Davi fazia. Mesmo que ele era o menor da casa, mas ele tinha um chamado. Ele já estava aí para fazer algo da parte do Senhor. E Saul, mesmo fazendo toda aquela fracatua sobre a vida dele, ele teve que perder a presença. A presença do Senhor se retirou dele. Amém? Eu vou deixar já o devocional do dia, né? Hoje é dia 6. Que vai falar sobre aos olhos de Deus. Nada e nem toda a criação está em oculto aos olhos de Deus. Tudo, porém, é descoberto e exposto diante dos olhos dele, e daquele ao quem havemos de prestar contas. Está lá em Hebreus 14, 4, 13. Amém? Você foi criado para um ser alvo especial do amor de Deus. Ó, Deus vê muito além da nossa aparência. Olha o que está escrito no devocional de hoje. É sobre Davi que nós estamos ministrando. E o devocional de hoje fala sobre aparência. Deus vê muito mais do que a nossa aparência. Ele é capaz de ver o nosso coração. Olha como é forte, igreja. Dia 7 de abril, quem quiser, 6 de abril, quem quiser tiver esse devocional, Café com Deus Pai, tá? Ele é o nosso desejo, das nossas intenções, das nossas frustrações e dos nossos sentimentos mais ocultos. Senhor, Tu nos sonda e me conhece e sabe quanto eu me sento, quanto eu me levanto de longe e percebe os meus pensamentos. Tu me conheces, a minha jornada, o meu descanso, e todos os meus maus caminhos, e todos os meus os bens conhecidos. Por ti, Salmo 139, 1 e 3. Deus, Ele é inocente, onipresente, onipotente. E quando temos para a compreensão de que Ele passamos a entender que Ele é capaz de agir e operar as nossas vidas de uma forma extraordinária, independentemente da visão equivocada que vocês têm. Para dar contra nós, a palavra de Deus ela fala o contrário. Das frustrações de uma pessoa que se acha de não obter dele ao tempo e na hora em que as mais prevalecerá e se achar e ele alguém tão distante, o ponto de não importar com você e de nada disto muda ao amor que ele tem por você. Mas Lucado tem a face do qual gosto muito. Um pouco de chuva pode encher o talo e dar uma flor. E um pouco de amor pode mudar a sua vida. Enxergar a Deus como aquele que tem o controle de todas as coisas,
que nos ama independentemente de quem somos e nos encoraja a crer que Deus marca e viu a nós e verá alguém em que Ele não possa amar e que Ele não possa perdoar, um doente em que Ele não possa ser curar, um problema ao qual Ele não possa resolver, o impossível ao que Ele não possa realizar. Em Deus é igual a Ele. Deus, Ele é o único que de nada se compara, pois dele e por Ele são todas as coisas. Romanos 11:36. E talvez Ele hoje acreditou na mentira. Talvez você hoje acreditou na mentira, né, de que Deus não está vendo e Ele não te ama, ou até mesmo que não havia mais solução para o seu problema do dia de hoje. E hoje Ele fala por meio desse livro que você é um filho amado e aceito e perdoado e restaurado e libertado e salvo. Jesus Cristo, uma vez que se entregou totalmente, e Ele não siga e mais longe a sua presença. E eu concluo essas palavras com um texto para você meditar nesse dia de hoje, que Deus é o melhor do que 1000 sem Ele. Salmos 84:10. Você viu? Essa palavra já foi dita ao mesmo o que eu disse. Que Ele é onipotente, Ele é presente. Que Deus, Ele contempla, Ele vê todas as coisas. Aleluia. Que aquele que falou que você não tem jeito, que você não tem salvação, que você sendo menor, se você refletir nas palavras ao que eu disse desse livro, é a mesma palavra que eu disse na Bíblia, né? Que é os pequenos que Ele escolhe. Que mesmo aqueles que não acreditam que eu e você somos capazes, que nós não temos a oportunidade, que nós não temos o direito, Ele pagou o preço por mim e por você. Está escrito nessa Bíblia, nesse livro também, que perdoados são os seus pecados. Então, não desacredite da palavra do Senhor. Por causa daquele que falou, daquele que deixou de falar. Deus é comigo e com você nesse dia de hoje. Que essa palavra possa alcançar o seu coração. Eu vou ser bem breve, irmãs, porque eu estou também, eu quero deixar para vocês uma campanha. O Salmo 91 dias eu vou terminar ela no dia 20 de junho, em prol a esse projeto, ao meu ministério e todos que estão nas minhas orações. Então vocês podem continuar enviando mensagem para mim, que eu precisava deixar isso para vocês. Então eu sou no propósito, eu com Deus. Salmos 91 dias pela sua vida. Porque quando eu vim para cá, eu quase sofri 2 acidentes. 2 carros entraram na minha frente. E eu creio no poder da palavra, que foi um grande livramento, para que eu não chegasse aqui hoje. E as meninas também passaram por isso hoje. Então, não é à toa que nós sentamos aqui, derrubando esse gigante. E esse gigante cai por terra hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu já vou estar passando agora para a missionária Cida, porque temos a Jéssica e outras pessoas também. Amém? Fica com Deus, que Deus abençoe. Amém. A paz seja convosco, o povo de Deus que está nessa live ouvindo e os que vão ouvir ainda, né? Como eu costumo dizer, que eu primeiramente eu louvo e agradeço a Deus por mais uma oportunidade, né, em poder falar do nome do Senhor, né? Louvo a Deus, agradeço a Deus por cada vida que está aqui nessa tarde, né? Amém. Você fala baixinho, mas eu te falo. Então, tá vendo? Eu falo baixinho, ó, tá vendo? Mas amém. Vou deixar uma palavra aqui. Não sou muito, a minha parte não é muito de falar, né? Mas assim, um pouquinho que o Espírito Santo de Deus coloca na minha boca, eu vou falar. Aqui em Mateus, né? No capítulo 26, no verso 14, que é sobre Judas trama para entregar Jesus. Meu Deus. E lá na parte B do 15 diz assim, ó: que me quereis dar e eu vou lhe entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava a oportunidade para o entregar.
Judas quis, por causa de de 30 moedas de prata, ele entregou, né, Jesus. Mas, como a palavra de hoje aqui, né, o tema está sobre derrubando o gigante, o que acontece? Os homens, né, muitas vezes nós queremos quer derrubar o ministério, aquilo que Deus tem para a tua vida, aquilo que Deus tem para a minha vida. E que nessa tarde você venha poder refletir em cada palavra que foi falada aqui. Que você não venha ser um Judas na vida do teu irmão, né? Querendo destruir o ministério do teu irmão, querendo destruir a vida do teu irmão, querendo fazer o que não é para você fazer, entendeu? E eu estava pesquisando aqui a palavra do Senhor, aqui, ó, o que quer dizer a queda do gigante. A queda do gigante foi assim, Davi, ele viu que ele dependia de Deus. Davi, a palavra que já foi falada hoje, que foi ungido, né? Que ele foi escolhido por Deus, que ele matou o urso, que ele matou, né, ali o leão, primeiramente. Foi um processo, né? Foi o começo. Davi, melhor, no começo foi quando, né, Samuel foi lá ungir ele na casa do pai dele. Samuel foi olhando para os grandes, né, os gigantes, os irmãos grandão. Mas não, depois aí veio ele, né? Assim, foi um processo pouco a pouco, né? Quando chegou ali na vez dele matar o gigante, as pessoas olharam para ele como se ele fosse pequenininho. E o que quer dizer? Eu vejo assim, pelo poder do Espírito Santo de Deus, a prova que você está passando, que você está achando que é grande, que é um gigante na sua vida, veja ela como pequenininha para Deus. Para você, você pode estar achando que é grande, mas começa a olhar para o céu e falar assim, eu não posso, mas Deus pode. Davi não podia, mas ele sabia que Deus podia vencer o gigante por ele. Deus deu uma estratégia para Davi. Vai lá e pega tal arma assim, que você lê a Bíblia, você vai saber, né? Porque a gente tem que aprender a ler Bíblia também, né? Para poder saber. Eu posso até falar para você, mas você também tem que saber pegar a Bíblia. Porque é muito fácil eu ficar ouvindo o irmão falar, na Bíblia está escrito, capítulo tal, versículo tal. Mas e você? Você está pegando a Bíblia, você está lendo, porque para você vencer o gigante, você vencer os problemas, a adversidade, você tem que pegar a Bíblia cada dia, cada momento, para você entender o que Deus está falando com você ali. Não estou chamando a sua atenção, que a primeira palavra ela vem para mim. Mas assim, Davi, ele viu que ele dependia de Deus para derrubar o gigante. Davi, ele reconheceu que Deus era maior do que qualquer arma humana. Então não era a arma que Davi ia usar, era Deus. A arma foi só uma estratégia, né? Para Davi vencer o gigante. E Davi, ó, o gigante ainda, ó, gigante reforça a ideia de que a intervenção de Deus, ela é capaz de superar qualquer dificuldade. Qual que é a sua dificuldade hoje? É alguém que está fofocando, falando mal da sua vida? Alguém que está falando mal do seu ministério? Alguém que está falando mal de você, do que você está fazendo? Não se preocupa não, coloca na mão de Deus, faça como Davi, olha para o céu e fala, Senhor, olha lá, é o Senhor que pode derrubar esse espírito de fofoca, espírito de mentira, espírito de adultério, espírito de intriga, né? É tudo o Senhor que pode derrubar. Você não vai poder fazer nada. Não adianta você querer chegar, ir lá e perguntar, ó, você falou isso de mim. Porque quando eu era do mundo, eu era assim. Hoje não. Ontem eu estava até comentando assim com uma pessoa que estava na minha casa, junto com meus filhos, almoçando, que a Cida de antes era assim. A Cida de antes chegava, batia de frente, não queria ouvir. Você falou de mim, agora fala, na minha frente. Hoje não. Hoje, de tanto que eu pedi para Deus, Senhor, me ajuda, me ensina a ter um espírito de mansidão. Aleluia. Mas, irmãos, vou ser sincero, você ter o espírito de mansidão não é fácil não, hein? Você chora, você se entristece, você se decepciona,
mas só que você não guarda rancor dentro de você. Aleluia. Né? Você não guarda aquele rancor. Né? Você sabe que aquilo tudo ali é coisa do inimigo para poder te desestruturar, para desestruturar a sua amizade, para desestruturar a sua vida. Não olha, você que nesse momento está passando por alguma dessas dificuldades, alguém falando mal de você, alguém falando algo que você não fez, né? Ou que o seu esposo tá te traindo, ou se a sua esposa está te traindo, não precisa separar não. Ora a Deus primeiro, Aleluia. ora a Deus antes disso, fala, Senhor, restaura o meu casamento. Eu não sei para quem o Senhor está falando, mas para alguém vai servir. Senhor, restaura o meu casamento, né? Não deixa que isso venha atrapalhar, esse espírito de adultério venha destruir. Senhor, me ajuda no meu casamento. Se é o Senhor ainda quer restituir, amém. Se o Senhor não quiser restituir, então que o Senhor vai dar força. Senhor, me ensina, Senhor Jesus, a pôr mansidão no meu coração, a pôr tranquilidade no meu coração, né? Porque as intrigas, tudo isso precisa ser derrubado. Derruba agora. E agora eu profetizo em nome de Jesus. Se o Senhor me colocou nessa terra como uma profetisa, para profetizar, porque a palavra tem poder, e eu profetizo na sua vida, que nesse momento todo espírito de adultério, todo espírito de intriga, todo espírito de fofoca, de confusão, seja repreendido na tua vida, na minha vida, na vida de todos nós que estamos aqui agora. Em nome de Jesus, venha cair por terra. Que você venha se levantar na graça de Deus nessa tarde. Que Deus venha prosperar na tua vida. Aquele ou aquela que falou ele não vai prosperar, ele não vai conseguir. Ele possa olhar para você e ver que o gigante caiu. Porque maior que o gigante tem um outro gigante que está lá em cima. É um gigante maior. E é esse gigante que nós servimos. Amém? E você que ainda não aceitou Jesus, que você venha aceitar Jesus na sua vida, para que Ele possa vencer esse gigante, que você possa procurar uma igreja perto da tua casa, né? Se você não é cristão, procura uma igreja perto da tua casa e vai ouvir a palavra de Deus. Fala, Senhor, me ajuda. Senhor, fala comigo, me dá força, me dá graça. E você que um dia estava na presença do Senhor e hoje não está, mas um dia vai ouvir essa live, então que essa live possa te fortalecer para que você venha voltar para a presença do Senhor. Amém? E assim agradeço a minha oportunidade, já vou passar para a obreira Jéssica, que ela também tem algo forte de Deus para falar com você ainda nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem? Agradeço a oportunidade, né, dessa live. Foi difícil para chegar aqui porque foi muito gigante que a gente derrubou esse final de semana. Muito jejum, muita oração. No começo a gente estava orando aqui, o meu estômago estava embrulhando, né, por conta de obra de macumba. Mas Deus repreendeu, derrubou o gigante, né, eu creio. E a palavra do Senhor que o Senhor direcionou todas as nós aqui, né, a mesma concordância, é para o reino, né? Eu creio que almas vão ouvir, vai estar levando para a vida, vai ter mudança, libertação, vai ter algo assim que Deus vai tocar, né? Na vida de cada um aí que vai estar ouvindo, né? A palavra do Senhor, cada pedacinho. Escuta, ouça o Senhor falando, pega o seu pedaço, né? A sua boa parte para a vida. Amém? A palavra do Senhor fica em 1 Samuel 17. Falei, Deus, é essa palavra mesmo? Falei, Aí a Marisa falou aqui, Deus usou ela tremendamente, confirmou, né, a palavra. E é assim que é a live, né? Essa live é tudo de Deus. Essa live a gente não prepara a palavra, a gente não combina, a gente fica em jejum, oração na mesma concordância e mesmo espírito e o Senhor faz, né? A gente fica e Deus que faz. Eu fui lá, ela foi lá, Maria. Palavra do Senhor, 1 Samuel 17. 17:31, né? 17:31. Davi se dispõe a se pelejar contra o gigante. Versículo 31. Ouvidas as palavras que Davi falará, anunciará, mas a Saul, que mandou chamá-lo. Saul mandou chamar Davi. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele.
Teu servo irá pelejar contra o filisteu. É Deus. Aleluia. No versículo 34, responde Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso, ele tomou um cordeiro do rebanho e saiu após ele e a feriu. E livrei o cordeiro da sua boca. Levanta-se ele contra mim. Agarrei pela barba, e o feri e o matei. Davi, ele já estava sendo preparado, né? Lá, referente, quando ele cuidava das ovelhas, Deus já tinha conhecimento que estava preparando Davi, né? E o Davi, ele foi preparado, apacentando as ovelhas. E quando tinha situação de risco, né? Como apareceu o urso, né? O leão, Davi, ele sempre teve um segundo coração do Senhor Jesus, né? De Deus, aonde Deus pelejava por ele, né? Nessa situação, aonde veio o leão, o urso, e ele deixou Deus adiante à frente dele para pelejar. E Davi, com um simples, né, pegou na barba, feriu e matou. Eu creio que na situação que Davi passou, a gente às vezes passa, né? Quantos levantes que a gente tem na nossa vida, levante financeiro, levante do nosso casamento, levante das pessoas da própria parentela, da situação do próprio ministério, que quer acabar com o ministério, que quer matar, né, o ministério de cada um aqui que está nessa terra para fazer a obra do Senhor. Quantos levantes a gente tem destravado e matado, porque não é fácil, é uma guerra, é uma luta, que para ele ter matado o urso e o leão, eu creio que foi um tempo aí demorado, né? Porque não é fácil, suou, ficou cansado, mas com a peleja, com Deus à frente, ele conseguiu matar o leão e o urso. E muitas vezes a gente quer desistir, a gente quer parar, a gente quer falar, meu Deus, eu não aguento essa peleja, o irmão, né, se levantou contra mim, o irmão quer acabar com o meu ministério, mas a peleja fica nas mãos do Senhor. Quando colocamos nas mãos dele, a gente consegue ganhar, porque Deus nunca perde nenhuma batalha. Muitas das vezes a gente deixa de orar, esfria, né, mas o Senhor, ele fala, não desista. Permaneça orando, permaneça firme diante a mim, que eu vou pelejar por vós. Aleluias, glória a Deus. No versículo 36, o teu servo matou tanto o leão como o urso. Né? No 37, disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Deus, ele livra a gente das garras do inimigo. Né? Muitas vezes o inimigo quer nos travar, quer parar, mas Deus, ele livra a partir do momento que a gente confia, porque o Saul, por mais que ele era rei, por mais que ele era o maior, porque o Davi, muitos não deram nada para ele. Ele já sabia desde quando ele foi ungido pelo Samuel, né? Samuel falou para ele assim, Deus não te vê como o homem vê pela aparência, ele te vê pelo que você tem no seu coração. E ele sempre foi, né, julgado pela aparência dele. Né, sendo pequeno, sendo menor, né, ficava cuidando das ovelhas, ficava numa situação que todos os irmãos dele, até o próprio pai, humilhava ele, fazia ele cuidar das ovelhas para, né, ter o sustento, porque acredito que o pai do Davi aproveitava dele por conta disso. E ele sempre foi julgado por ser pequeno, só que Samuel ungiu ele. E aí, o versículo 37... o único que livrou ele de todas as situações, de toda a armadilha do diabo, né? Ele estava com Deus. Deus pelejou por ele. E ele estava jogado lá no campo. Eu acredito que muitos que olharam, né? Ele falou, quem que é você? Né? Saul olhou para ele e falou, quem que é você? Quem que é você? Você é pequeno, você é novo, você nunca pelejou, mas não sabia a intimidade dele com Deus. Não sabia o que ele tinha ganhado a guerra lá no campo sozinho, sendo humilhado pela própria família, pelo próprio povo dele. Ninguém sabia, ninguém, somente Deus. E Davi, ele foi corajoso, porque ele teve uma confiança, sempre teve no Senhor. E Saul, por mais que ele era o rei, ele era o melhor, né? Ele achava que era o melhor, ele não tinha toda essa confiança, não tinha esse firmamento com Deus, ele não tinha, porque ele não se pôs a cara. Muitas vezes a gente faz as coisas, para Deus, a gente se levanta e fala, Deus, eis-me aqui. E muitos que acham que é melhor, não faz. Muitos que é pastores, pastoras, acham que é melhor, como Davi, né? No caso, Davi era pequeno, achava que era melhor que Davi, no caso do Saul, não sabe a intimidade. Só que Deus, ele sonda o coração.
Então, Davi, ele sempre foi julgado por ser pequeno. E Saul duvidou, né, que ele ia ganhar. Saul não sabia o que estava acontecendo, né? E muitos julgam a gente porque a gente se levanta em pé, mas não tem coragem. Faz igual Saul, julga, fala que não vai fazer, que não vai ganhar a guerra, que não vai, né, que Deus não é conosco, que somos pequenos, que é melhor que a gente. Só que quando temos Deus pelejando pela gente, orando, jejuando, buscando, tendo intimidade como Davi teve no campo, o Senhor, ele honra, ele glorifica o nome dele e ele ganha a guerra. E no versículo, gente, é muito forte essa palavra, é forte, forte, forte. Falei, meu Deus. E no versículo 43 disse o filisteu a Davi: sou algum cão para vires em mim com os paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne e as aves do céu e as bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tem afrontado. Golias não estava afrontando qualquer um. Golias achava que estava afrontando uma pessoa pequena, que não sabia o que era ganhar uma guerra, né? Que não sabia pelejar, né, no caso. Só que a partir do momento que, quando alguém toca naquele que Deus ungiu, que Deus levantou, Eita, Deus mata. Verdade, pai. Porque Davi, ele foi com a armadura aonde Deus, né, treinou ele no campo, aonde Deus treinou ele no campo com uma pedra, né? Com um cajado. Não foi com armadura de boniteza, de beleza, de nossa, eu vou ganhar. Não, porque era o nome do Senhor que tinha que ser glorificado. Você imagina se ele colocasse a armadura de Saul. Saul ia ser glorificado. Saul ia se achar, ia estar com o ego lá em cima, e o nome do Senhor ia ficar onde? Só que Davi sabia que ele confiando em Deus à frente, ele ia ganhar. E Davi fala ainda: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te a tua cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus, e darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras. Toda a terra saberá que há Deus de Israel. Saberá toda a multidão, toda aquela multidão que achava que Davi, né, não ia ganhar, não ia, né, ia perder, ia morrer, né? Porque para Saul, Davi não era nada. Então ele não estava se importando tanto. Todos achavam que ele ia morrer. E ele falou: toda essa multidão vai ver quem é o Senhor Deus nessa terra. Aleluias. E Deus, ele honrou, porque com 5 pedrinhas o Davi, né, atacou Golias, Aleluia. né, e derrubou. Só que aí não matou de imediato. Ele teve que honrar o nome do Senhor e arrancar a cabeça. Então é isso que eu tenho para dizer. Qualquer situação da sua vida, não desista. Se a irmã quer acabar com o seu ministério, vai para oração. Confia no Senhor, porque Ele vai pelejar por ti. Vai jejuar, busca, porque o Senhor peleja para aqueles que buscam Ele de verdade e confia. Faça como Davi, o Senhor é conosco, o Senhor vai pelejar. Não faça como Saul, achando que é melhor, achando que é maior, achando que o Golias ia ganhar. Só que Deus, quando Ele coloca a mão, Ele envia os seus anjos para guerrear por ti. Não desista, porque Deus, Ele vai arrancar a cabeça do gigante hoje mesmo, em nome de Jesus. Eu profetizo que todo levante, eu profetizo em nome de Jesus, que todo gigante na vida de cada um aí, nessa live, nas nossas vidas aqui, em nome de Jesus, que vai cair por terra e seja enviado no inferno e amarrado lá. Eu creio que o Senhor vai abrir caminhos, o Senhor vai pelejar por cada um, mas creia, confia no Senhor, não desespere, não fica preocupado, porque o Senhor vai estar contigo. Você acha que é pequeno, mas o Senhor, quando dá as mãos, quando o Senhor peleja pela gente, Deus, Ele ganha todas as guerras das nossas vidas, amém? Agradeço a oportunidade e obrigado, pessoal, amém. Agora eu vou dar oportunidade para um profeta do Senhor, amém? Isso. Eita, que chegou aqui um reforço no monte e tem oportunidade, amém?
Pois nós Eu venho vamos falar orar. aqui da passagem de Davi, que Davi mata Golias. Então eu venho falar para vocês, gente, que Deus, Ele é fiel, Ele é santo, Ele é um Deus poderoso, que quando Ele entra numa batalha, Deus entra para ganhar. Então eu venho falar para vocês, não adianta a luta, a prova que vocês estão, porque Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Quando Ele entra numa batalha, Ele entra para jogar o gigante por terra. Nenhum gigante contra a tua vida cai por terra hoje, porque Ele é fiel. Deus é maravilhoso, Ele é santo para tocar em almas, converter, transformar, mudar. Porque aquele que buscar o Senhor de todo o coração vai se achar, ainda que a minha garganta está meio rouca, estou com a garganta ruim. Mas eu venho falar para vocês, o gigante da vida de vocês hoje cai por terra. Em nome de Jesus, porque Jesus é santo, Jesus é poderoso, é um Deus que toca, é um Deus que cura, é um Deus que muda a situação nesta tarde. Jesus visita cada um deste grupo hoje e joga por terra todo o mal, toda obra de feitiçaria, macumbaria é caído por terra pelo sangue de Jesus que tem poder, porque Ele é santo, Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Aquele gigante que afrontava Davi, mas já Davi foi até aquele gigante com uma funda, com uma pedra, foi só um, e o Filisteu caiu por terra, mas Davi cortou a cabeça do gigante. Então eu venho falar para vocês nesta tarde, Deus é fiel, Deus é santo para tocar, para mudar a situação nesta tarde. Jesus está tocando em pessoas aí agora, que pessoas venham voltar para a presença do Senhor, porque Deus é fiel. Eu venho falar, o gigante caiu por terra agora, todo mal contra a vida de vocês venha cair por terra, pelo sangue de Jesus que tem poder. Oh glórias, aleluia. E eu agradeço a minha oportunidade por causa da minha garganta que está ruim. Aleluia, glórias. Vamos Glórias, lá. aleluia. Ai, eu vou te cortar com a tua cabeça. Aleluia. Cadê? Bendito seja o nome santo do Senhor. Ó, igreja, nós vamos orar, apresentar a sua vida. Aleluia, não tira não, Sara. Nós vamos apresentar a sua vida para o Senhor aqui, cada pessoa, cada celular aqui. O da Jéssica, o da Marlene, o meu, da pastora, né? E você sabe que a visão que eu tive na igreja foi baseada nisso daqui. Meu filho assustou, falou, mãe, que monstro. Eu estava na igreja, na Deus é Amor, e com o olho fechado, e o pastor ministrando. E eu com o olho fechado. E eu tive a visão de eu estar orando, sabia? Aqui no monte, igualzinho nós estamos agora. E eu estava no monte e eu falei assim, Jéssica, me dá aí esse bicho, esse monstro que está na sua mão, que o Senhor está mandando eu cortar a cabeça dele. Então o Senhor, quando acabou, Marlene, deu 2 minutinhos. O pastor lá no altar falou assim, hoje, desse jeito, hoje, o Senhor manda falar para alguém aqui, que ele está derrubando o gigante, que se levantou contra a vida de alguém. E eu estava ali, eu falei, Jesus, o Senhor acabou de me mostrar isso. E na hora eu gritei, quando eu vi eu gritei, eu falei, essa é eu tomo posse. Então quer dizer, o Senhor estava derrubando um gigante através da live, porque eu vi nós fazendo uma live e tinha um gigante se levantando através da live. E na visão, eu falei para Jéssica, traz esse bicho aí que está na sua mão, que eu preciso cortar a cabeça dele. Aleluia. Você acredita nisso? E não demorou 2 minutos, igreja. Glórias. Olha aqui, que o Senhor tire meu nome do livro da vida, se eu estiver mentindo isso. Que eu volte de novo no mundo sujo, podre, porque eu faço prova com Deus. Se eu estiver mentindo, a visão que Ele me deu na igreja, e 2 minutinhos Deus usou o pastor para me revelar. Que ele estava derrubando um gigante. E eu estava na live quando eu tive essa visão. E eu falei, é Jesus? Pois eu vou cortar a cabeça desse cão dos infernos. Porque olha aqui, igreja, ele veio, segura a pastora Jussara, aqui, pegue a mão, igreja, aqui, não é só eu, é para vocês também que tá aí. Aleluia. É para mim
E é principalmente para vocês que estão nessa live. Sabe por quê? Decantaramanência. Porque nós não fizemos live para se aparecer. Nós não estamos aqui no monte orando para fazer bonito, não. Nós estamos aqui orando para a tua vida, para a tua casa, para você ser alcançado, para você ser liberto. E Satanás encardido, Orianda Labás, ele tem usado pessoas para tentar parar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Então hoje, aqui ó, eu corto a cabeça do gigante que se levantou contra você, contra a tua vida, contra a tua casa. Ei, ó Filisteu, aqui ó Filisteu, ó. Do jeito que o Senhor falou para mim, que ele estava derrubando você, a visão que ele me deu, eu cortando a tua cabeça, Filisteu. Ei, deixa eu falar pra você, não adianta você se levantar contra a minha vida, não adianta se levantar, decanta na manência, contra a vida da Jéssica, não adianta, contra a vida da pastora Marlene, não adianta, Filisteu, se levantar contra a vida da pastora Jussara, contra a vida da missionária Cida. Ei, não adianta, a tua cabeça hoje é arrancada, as tuas forças é quebrada, as tuas forças é quebrada, Senhor. Cada pessoa que está nessa live, cada família, vai alcançando, vai visitando. Senhor, se é enfermidade, em nome de Jesus, venha ser curado por essas pessoas que estão enfermas, espiritualmente mortas. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos apresentar, tanto na live do celular da Jéssica, como da Cida, como da Marlene, como da Jussara, como o meu, todas as vidas. Senhor, em nome de Jesus, Kátia, o Senhor vai te surpreender, decanta a manécia. O Senhor vai te surpreender, Kátia. Ele tem ouvido as tuas orações, Ele tem ouvido a tua petição. Tu se prepara, decanta, Arabacai. O Senhor vai te surpreender. A alegria vai voltar. A alegria no lar vai voltar. Ei, toda obra de macumba, o Senhor me mostrou que Ele estava destruindo obra de macumba nesta tarde. Ele estava quebrando. Ei, o Senhor, ô igreja, eu não posso entrar no inferno, mas o Jesus, aquele que venceu na cruz, Ele entra lá hoje, Ele tira teu nome, Ele tira o nome da tua família. Ei, Ele anula toda obra de macumba, casamento destruído, vai ter casamento restaurado, vai ter culto de ação de graça. Vai ter culto de ação de graça sobre a vida de alguém que está nessa live. Ah, Jesus. Ai, Espírito Santo. Ah, Deus poderoso. Ah, Marlene, da mesma maneira que o Senhor falou, tu não está entendendo. Ah, Jesus. Ei, a vida transformada, restaurada. A esposa voltando para casa. A esposa voltando pro lar. A esposa voltando, pedindo perdão, se arrependendo. Eu vejo a aliança sendo restaurada. Vida sendo alcançada. O gigante que se levantou contra a tua vida nesta tarde, ele cai por terra. Por terra. A oração que derruba o gigante, nós não derrubamos, mas o Senhor dos Exércitos, Ele derruba. Igreja, toma posse, toma posse, toma posse da
aquilo que o Senhor tem preparado para você. Ei, a palavra do Senhor fala que tem banquete. Tem banquete. Tem banquete, Cida. Tem banquete, Cida. Tu não tá entendendo? Tem banquete. Tem banquete. Eu visito Deus. Descansa. Sabe aquele demônio, aquela língua encardida? Que fala assim, ai, o filho dela não adianta. Ele não tem não. O filho dela não tem conserto. Vai morrer sem salvação. Não. Não. Senhor, manda falar. O que eu prometi pra ti? O que eu falei pra você a respeito do teu filho? Salvação! Ei, o teu filho volta pra casa! Ei, culto de ação de graça! A tua nora vai fazer culto! Ela vai falar, sogra! Eu quero agradecer! Olha o que Deus está fazendo! Jesus! Se prepara, pastora Rosa! Se prepara, ei! Senhor, manda falar pra senhora, pastora Rosa! Ei! Tá no vaso! Tá dentro do vaso! Tá dentro do vaso, Cida! Tá dentro do vaso, Marlene! Ei! Tá dentro do vaso! Tá na mão do olheiro! Tá na mão do olheiro, pastora Rosa! Tá na mão do olheiro! Tá na mão do olheiro, Cida! Descansa! Tá na mão do olheiro, Marlene! Ei! Casamento restaurado! Ei! Golias, hoje ele perde as forças! Golias perde as forças! Nesta tarde, toda a artimanha, tudo que ele tramou, armou, nesta tarde, é caído por terra! Em nome de Jesus! Igreja, toma posse daquilo que Deus prometeu sobre a vida de vocês. Seja curado, restaurado, transformado, em nome de Jesus. Jéssica, o Senhor manda falar para você. Se consagre. Jejua. Satanás está furioso. Porque a palavra do Senhor fala, ide, ide, e Satanás queria deixar você sentadinha, sem fazer o ide. Aí o Senhor mudou tudinho, ó. O Senhor falou, ei, tô eu mudando o cenário. Tô eu dando essa visão. Tô mudando o cenário. Sabe que o Senhor manda falar, o diabo tá furioso. Sabe por quê, pastora Marlene? Porque Satanás encardido. A pessoa olhou o vídeo e falou assim, eu quero ver até onde ela vai aguentar. Até onde ela vai ficar. Sabe por quê? Porque os outros não veem você como alma. O Senhor acha que você é um banco. O Senhor vê você como um cofre. Aí olha pra você e fala, vou levar pra minha igreja. Porque vai bancar a obra. A briga não é pela alma. A briga não é pela alma dela, pastora Marlene. A briga é pelo que você tem. Deus, quebra agora, Senhor. Ei! A briga é pelo que você tem. Aí tem gente que olha e fala, ela é bobinha. Ela é bobinha. E o que eu falar, ela vai pegar, ela vai escutar, ela vai aceitar. Então eu vou amedrontar ela e ela vai ficar com medo e vai obedecer. Aí o Senhor manda falar pra você. Ei, quem eu te tirado? Eu! Quem tirou foi ele. Foi ele. Porque a ordem é para marchar. A ordem não é para ficar sentado. A ordem é para marchar. É para ir ganhar almas. É para falar. E ai daquele que está segurando pessoas sentadas na cadeira. Porque vai ter, ó, as mãos, ó.
Aqui que está nas suas mãos, ó. Sangue inocente. Viu? Não deixa crescer. Não deixa andar. Aqui que está nas tuas mãos. Ei, o Senhor só está falando aqui para mim, ó. Vai contender com ele o que eu tô falando, viu? Não se levanta contra mim, não. Se levanta contra ele. Porque ele vai me justificar. Ei, fica prendendo. Fica segurando. Tu vai prestar conta com o Senhor. Viu? Das almas. Das almas que você está prendendo. Aleluia. Senhor, nós encerramos essa live. Em nome de Jesus. Todas as pessoas que estão aí nesse live venha ser alcançada. Em nome de Jesus. Alcança, liberta aquilo que os meus olhos, aquilo que o Espírito Santo, que eu não soube expressar, que nem uma pregadora aqui soube expressar sobre a tua vida. Que o Espírito Santo de Deus possa visitar cada lar, cada casa, cada família. E que nós diminuímos aqui nesse monte. E o Senhor cresça através da minha boca, através da boca de cada um aqui. Tudo para honra e glória dele. Amém, igreja? Fica na paz do Senhor.